Eu creio em milagres. Por que eu creio em milagres? Porque eu creio no Deus Todo-Poderoso que ainda realiza milagres. E você? Acredita que Deus ainda realiza milagres? Nesta mensagem eu quero te mostrar que para Deus não há impossível e que o Senhor ainda continua operando poderosamente e realizando milagres. Este é o dia do seu milagre. Eu creio em milagres. Você me pergunta, ainda existem milagres? Sim, eu creio que Deus ainda realiza milagres. Beni, cremos que Deus quer usá-lo de maneira especial, disse meu amigo Jim Pointer, falando em nome de um grupo de ministros que me convidou para dirigir algumas reuniões numa pequena cidade subúrbio de Toronto. Nós vamos alugar a cafeteria de uma escola pública e deixar o resto por conta do Senhor. Isso foi em fevereiro de 1975, exatamente 2 meses depois da primeira vez em que eu compartilhei o meu testemunho em uma pequena igreja em Oshawa, Ontário. Os ministros estavam assumindo os riscos. Eu, certamente, não tinha fama como evangelista. Eu era simplesmente um jovem rapaz que tinha entregue totalmente a vida para o Senhor. E isto é que faz a grande diferença, entregar a sua vida totalmente para o Senhor, porque Deus, Ele honra a fé que nós depositamos nele. A pequena multidão reunida na cafeteria naquela noite não sabia o que a aguardava, nem eu. Recentemente alguém me perguntou, Pastor Beni, quando o Senhor soube que a cura faria parte do seu ministério? Eu não sabia o que Deus tinha em mente para o meu ministério. Mesmo quando dei o meu testemunho pela primeira vez em uma igreja a respeito da cura de uma gagueira que tinha me acompanhado a vida inteira. Naquela cidadezinha, dirigimos vários cultos antes de eu ter sido levado a convidar as pessoas que precisavam de um toque curador de Deus, a fim de virem à frente para a oração. Naqueles dias, eu formava uma linha de cura e, pessoalmente, orava por aqueles que haviam pedido oração. O Senhor começou a fazer coisas maravilhosas. Creio que precisamos encontrar um auditório maior para darmos continuidade a estes cultos, disse um dos ministros patrocinadores. Para minha alegria, mudamos-nos para a escola de 2º grau George Varnier, na qual eu havia estudado. Tinha sido naquele mesmo edifício, numa reunião de oração matutina entre estudantes, que pedi a Jesus que entrasse em meu coração. Em maio de 1975, o Senhor impeliu-me a fazer algo que eu jamais havia feito antes. Naquela época, nossos cultos eram realizados na bela capela da Igreja Anglicana de São Paulo, em Toronto. Durante um culto com mais ou menos 300 pessoas, olhei para o alto em direção a uma das galerias e, obedecendo, repeti o que o Senhor estava me dizendo. Eu falei, existe alguém aqui com um problema na perna que está sendo curada neste exato momento? Ninguém se levantou. Então repeti as mesmas palavras. Existe alguém aqui com um problema na perna que está sendo curada neste momento? Por favor, fique de pé. Mais ou menos 1 minuto depois, uma jovem com longos cabelos ruivos levantou-se na galeria e começou a andar em direção à plataforma. Sou eu, ela gritou, eu fui curada. Daquele momento em diante, Deus mudou a direção do meu ministério. Culto após culto, curas começaram a acontecer enquanto a reunião prosseguia. Pessoas se alegravam quando ouviam os testemunhos daqueles que vinham à frente declarar o que Deus estava fazendo. As multidões cresciam e cresciam, e logo tivemos que mudar para o santuário central da Igreja Anglicana de São Paulo, que tinha 3.200 lugares. O poder da unidade.
As pessoas me perguntam: será que preciso ir a uma cruzada para receber minha cura? Absolutamente não. Servimos a um Deus soberano que age de acordo com a sua programação e não de acordo com a nossa. Entretanto, após anos de ministério, estou convencido de que o ajuntamento do povo de Deus em uma cruzada produz uma atmosfera de fé quando os crentes se reúnem em unidade, quer sejam eles 2.000 ou mesmo 200.000. A fé está presente. Jesus deixou isso bem claro quando disse: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Mateus, capítulo 8, versículo 20. Quando Moisés guiava os filhos de Israel pelo deserto e eles foram atacados, ele disse a Josué: escolhe os homens e saia a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará em minha mão. Êxodo capítulo 17, versículo 9. Durante a batalha, Moisés fez como Deus o instruíra. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Versículo 11. O que aconteceu quando as mãos de Moisés se cansaram? As Escrituras registram que Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de uma banda e outro da outra. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Versículo 12. O exército amalequita foi derrotado. Onde existe unidade, o poder de Deus não está somente presente, mas multiplicado. Antes de ascender aos céus, Jesus disse aos seus discípulos: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, versículo 49. Eles não só seguiram o mandamento do Senhor, como também convidaram outros crentes a se juntarem a eles. 120 pessoas estavam juntas no cenáculo e, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Atos capítulo 2, versículo 1. Quando o Espírito Santo desceu, no momento em que eles estavam em perfeita unidade. O mesmo princípio funciona ainda hoje, quando o povo de Deus está concorde. Há uma atmosfera que convida à cura, à libertação e à vitória. Assim como o salmista declarou: oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133, versículo 1. A vontade de Deus é curar. Depois de meu encontro pessoal com o Espírito Santo, gastei centenas de horas na palavra. Durante este tempo, fiquei convencido de que milagres não são apenas possíveis, mas que é a vontade de Deus que seu povo seja curado. Muitas pessoas declaram: Ele é o Salvador da minha alma, mas falham em perceber que o Senhor também é o Salvador do nosso corpo físico. A morte de Cristo na cruz nos proveu não somente nossa salvação, mas também nossa cura. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, lemos: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. É sua vontade que sejamos curados e permaneçamos saudáveis todos os dias de nossa vida. Como Deus disse a Jó: na velhice virás à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo ao seu tempo. Jó capítulo 5, versículo 26. Deus promete que Ele verdadeiramente removerá do nosso meio todas as doenças. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti
as enfermidades. Êxodo capítulo 23, versículo 25. Sempre me pergunto por que as pessoas, incluindo os cristãos, têm uma fé tão pequena em relação à sua cura. Muitas vezes escutei pessoas aceitarem suas enfermidades como se fossem inevitáveis e dizerem: o que tem de ser, será. Para muitos destes casos, a resposta pode ser encontrada em uma palavra: tradição. As pessoas sempre creram desse modo. Precisamos nos lembrar que Jesus disse aos escribas e fariseus quando afirmou que eles estavam invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes. Marcos capítulo 7, versículo 13. Nossos costumes e práticas não mudam a palavra de Deus. É sua vontade que vivamos sem enfermidades ou doenças. O escritor de Provérbios afirma: filho meu, atenta para as minhas palavras, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Provérbios capítulo 4, versículo 20 e 22. Um leproso uma vez se ajoelhou diante de Jesus e disse: se queres bem, podes limpar-me. Marcos capítulo 1, versículo 40. Cristo estendeu a mão, tocou-o e disse: quero ser limpo. Versículo 41. Jesus disse: eu quero, e suas palavras ainda são verdadeiras. Se ele quisesse curar somente aquele homem, ele teria dito: eu quero, mas somente em seu caso. Desse modo, haveria condições. As Escrituras claramente afirmam que o Senhor não mostra parcialidade. O apóstolo Pedro declarou: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Atos capítulo 10, versículo 34. Por que isso é importante? Porque significa que se ele cura um, ele curará outro. Se ele cura dois, curará 2 milhões. Glória a Deus por isto. Deus é fiel e ele continua operando milagres. Deus tem um milagre para você. Não desista. Continue acreditando, buscando, orando e com certeza a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida, porque Deus é fiel.